Leitura da Lei número 13.874, de 20 de setembro de 2019. Versão de 21/3/2020. Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Está anexada a esta lei as mensagens de veto, a conversão da medida provisória número 881 de 2019 e o regulamento, que serão lidos posteriormente. Lei número 13.874, de 20 de setembro de 2019. Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado, altera as leis números 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002, 8.934, de 18 de novembro de 1994, o Decreto-Lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946, e a consolidação das leis do trabalho aprovadas pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Revoga a Lei Delegada número 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei número 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei número 73, de 21 de novembro de 1966, e da outras providências. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposição sobre a atuação do Estado como agente normatizador e regulador nos termos do inciso 4º do caput do artigo 1º, do parágrafo único do artigo 170 e do caput do artigo 174 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O disposto nesta lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e no trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente. Parágrafo 2º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Parágrafo 3º. O disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta lei não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro, ressalvado o inciso 10 do caput do artigo 3º. Parágrafo 4º. O disposto nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta lei constitui norma geral de direito econômico conforme o disposto no inciso 1º do caput e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Constituição Federal, que serão lidos posteriormente. E será observado para todos os atos públicos de liberação da atividade econômica executados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 9º do caput do artigo 3º desta lei não se aplica aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exceto se: Inciso 1º. O ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal ou, inciso 2º, o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso 9º do caput do artigo 3º desta lei, por meio de instrumento válido e próprio. Parágrafo 6º. Para fins do disposto nesta lei, considera-se atos públicos de liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob quaisquer denominação por órgãos ou entidades da administração pública na aplicação da legislação como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividades, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificações e outros. Artigo 2º. São princípios que norteiam o disposto nessa lei.
Inciso 1º. A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas. Inciso 2º. A boa-fé do particular perante o poder público. Inciso 3º. A intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. E, inciso 4º, o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso 4º do caput desse artigo, limitado a questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência. Capítulo 2º. Da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Artigo 3º. São direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, que será lido posteriormente. Inciso 1º. Desenvolver atividade econômica de baixo risco para o qual se vale exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica. Inciso 2º. Desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isto esteja sujeita à cobrança de encargos adicionais observadas. A linha A. As normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e à perturbação do sossego público. A linha B. As restrições advindas de contrato de regulamento condominial ou de outro negócio jurídico, bem como as decorrentes das normas do direito real, incluídas as de direito de vizinhança. E a linha C, a legislação trabalhista. Inciso 3º. Definir livremente em mercados não regulados o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda. Inciso 4º. Receber tratamento isonômico de órgão e de entidades da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica, hipótese em que o ato de liberação estará vinculado aos mesmos critérios de interpretação adotados em decisões administrativas análogas anteriores, observado o disposto em regulamento. Inciso 5º. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica para os quais a dúvida de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Inciso 6º. Desenvolver, executar, operar ou comercializar novas modalidades de produtos e de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força do desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente nos termos estabelecidos em regulamento, que disciplinará os requisitos para a aferição de situação concreta, os procedimentos, o momento e as condições dos efeitos. Inciso 7º, vetado. Inciso 8º. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Inciso 9º. Ter a garantia de que nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto na lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado, expressa imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio das autoridades competentes importará a aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei. Inciso 10º. Arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, conforme técnica e requisitos estabelecidos em regulamento, hipótese em que se equiparará ao documento físico para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Segue regulamento que será lido posteriormente. Inciso 11º. Não ser exigida medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela que: a linha A, vetada. A linha B, requeira medida que já era planejada para execução antes da solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para a execução da referida medida. A linha C, utiliza-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que existiriam independentemente de empreendimento ou da atividade econômica solicitada.
queira a execução ou prestação de qualquer tipo para a área ou situação além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica. Ou a linha E, mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação. E inciso 12º. Não ser exigida pela administração pública direta ou indireta certidão sem previsão expressa em lei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1º do caput desse artigo. Inciso 1º. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação das atividades de baixo risco a ser observada na ausência da legislação estadual, distrital ou municipal específica. Inciso 2º. Na hipótese de ausência do ato do Poder Executivo Federal de que trata o inciso 1º deste parágrafo, será aplicada resolução do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresa e Negócio, CG-SIM, independentemente da aderência do ente federativo à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM. E, inciso 3º, na hipótese de existência de legislação estadual, distrital ou municipal sobre a classificação de atividades de baixo risco, o ente federativo que editar ou tiver editado norma específica encaminhará notificação ao Ministério da Economia sobre a edição de sua norma. Parágrafo 2º. A fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso 1º do caput deste artigo será realizada posteriormente de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 3º do caput deste artigo não se aplica. Inciso 1º. Há situações em que o preço do produto e dos serviços seja utilizado com a finalidade de reduzir o valor do tributo, de postergar a sua arrecadação ou de remeter lucros em forma de custos ao exterior. E, para inciso 2º, a legislação de defesa da ocorrência aos direitos de consumidor e as demais disposições protegidas pela lei federal. Parágrafo 4º, foi revogado pela medida provisória 915 de 2019. Previa: para fins do disposto no inciso 7º do caput deste artigo, entende-se como restrito o grupo cuja quantidade de integrantes não seja superior aos limites específicos estabelecidos para a prática da modalidade de implementação, teste ou oferta, conforme estabelecido em portaria do Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Posteriormente, leremos a medida provisória 915 de 2019, que revogou este parágrafo. Parágrafo 5º. O disposto no inciso 8º do caput deste artigo não se aplica à empresa pública e à sociedade de economia mista definidas nos artigos 3º e 4º da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que também serão lidos posteriormente. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 9º do caput deste artigo não se aplica quando: inciso 1º. Versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de registro de marcas. Inciso 2º. A decisão importar em compromisso financeiro da administração pública. E inciso 3º. Houver objeção expressa em tratado em vigor no país. Parágrafo 7º. A aprovação tácita prevista no inciso 9º do caput deste artigo não se aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público ou de seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau, dirigida à autoridade administrativa ou política do próprio órgão ou entendida, ou entidade de administração pública em que desenvolva suas atividades funcionais. Parágrafo 8º. O prazo a que se refere o inciso 9º do caput deste artigo será definido pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, observados os princípios da impessoalidade, da eficiência e os limites máximos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 9º vetado. Parágrafo 10º. O disposto no inciso 9º do caput desse artigo não se aplica a situações de acordo com resultantes de ilicitude. Parágrafo 11º. Para os fins do inciso 12º do caput desse artigo, é ilegal delimitar prazo e validade de certidão emitida sobre fato imutável, inclusive sobre óbito. Parágrafo 12º. O disposto no inciso 9º do caput não se aplica às atividades com impacto significativo no meio ambiente, conforme estabelecido pelo órgão ambiental competente. Redação dada pela medida provisória número 915 de 2019, posteriormente lida.
Capítulo 3º das garantias da livre iniciativa. Artigo 4º. É dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto em estrito cumprimento e previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira indevidamente. Inciso 1º. Criar reserva de mercado a favorecer na regulação o grupo econômico profissional em prejuízo dos demais concorrentes. Inciso 2º. Redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado. Inciso 3º. Exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado. Inciso 4º. Redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a doação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócio, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco. Inciso 5º. Aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Inciso 6º. Criar demanda artificial ou compulsória de produtos, serviço ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros ou cadastros. Inciso 7º. Introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas. Inciso 8º. Restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei federal. E inciso 9º. Exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos de outra natureza, de maneira a mitigar os efeitos do inciso 1º do caput do artigo 3º desta lei. Capítulo 4. Da análise de impacto regulatório. Artigo 5º. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados editados por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a serem objetos de exame, as hipóteses em que será obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada. Capítulo 5º. Das alterações legislativas e disposições finais. Artigo 6º. Fica extinto o Fundo Soberano do Brasil, FSB, Fundo Especial de Natureza Contábil e Financeira, vinculado ao Ministério da Economia, criado pela Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, que será lida também posteriormente. Artigo 7º. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, considerá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por: inciso 1º. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2º. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificantes. E inciso 3º. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º.
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica, NR. Artigo 113. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve atribuir sentido que, inciso 1º, for confirmado como comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Inciso 2º, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo de negócio. Inciso 3º, corresponder à boa-fé. Inciso 4º, for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E inciso 5º, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei, NR. Artigo 421. Cita. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade de revisão contratual. Artigo 421-A. Cita. Os contratos civis e empresariais resumem-se prioritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que: inciso 1º, as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2º, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E inciso 3º, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 980-A. Parágrafo 7º. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Artigo 1052. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Parágrafo 2º. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Capítulo 10º. Do Fundo de Investimento. Artigo 1368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio de natureza especial destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos artigos de 1314 ao 1358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimento na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a disponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do Fundo de Investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1368-C desta lei, estabelecer: inciso 1º, a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. Inciso 2º, a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição dos prestadores de serviço do fundo de investimento perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. Inciso 3º, classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º, A adoção de responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes à aplicação nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meios e de seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado, referido no inciso 3º do caput deste artigo, só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento.
Artigo 1368-E. Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possui patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 e 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento nos termos do seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento, constituindo por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo. Artigo 8º do artigo 85 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 85, parágrafo 1º. A subscrição poderá ser feita nas condições previstas no prospecto por carta à instituição, acompanhada das declarações a que se refere este artigo e do pagamento da entrada. Parágrafo 2º. Será dispensada a assinatura da lista ou do boletim a que se refere o caput deste artigo na hipótese de oferta pública cuja liquidação ocorra por meio de sistema administrado por entidade administradora de mercados organizados de valores mobiliários, NR. Artigo 9º. O artigo 4º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Artigo 4º. Parágrafo 5º. O ato do Poder Executivo Federal disporá sobre a classificação mínima de atividades de baixo risco, válida para todos os integrantes do REDECIM, observada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, hipótese em que a autodeclaração de enquadramento será requerimento suficiente até que seja apresentada prova em contrário. Artigo 10º. Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012. Passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, 2º-A. Artigo 2º-A. Fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados compostos por dados ou por imagens, observado o disposto nesta lei, nas legislações específicas e no regulamento. Parágrafo 1º. Após a digitalização constatada a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvados os documentos de valor histórico, cuja preservação observará o disposto na legislação específica. Parágrafo 2º. O documento digital e a sua reprodução em qualquer meio realizada de acordo com o disposto nesta lei e na legislação específica terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado. Parágrafo 3º. Decorridos os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. Parágrafo 4º. Os documentos digitalizados, conforme disposto neste artigo, terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados nos termos da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e de regulamentação posterior. Parágrafo 5º. Ato do secretário do Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão do Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja reprodução conterá código de autenticação verificável. Parágrafo 6º. Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo relativamente aos documentos referentes a operações e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 7º. É lícita a reprodução de documento digital em papel ou em qualquer outro meio físico que contiver mecanismo de verificação de integridade e autenticidade na maneira e com a técnica definidas pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar integralmente a presença de tais requisitos. Parágrafo 8º. Para a garantia de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos, será usada a certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Artigo 11. O Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 14.
da decisão proferida pelo secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia, será dado conhecimento aos recorrentes que, no prazo de 20 dias contados da data da sua ciência, poderão interpor recursos sem efeito suspensivo dirigido ao superior hierárquico em última instância. Artigo 100, parágrafo 5º. Considerada improcedente a impugnação, a autoridade submeterá o recurso à autoridade superior nos termos estabelecidos em regulamento. Artigo 216. O Ministério do Estado da Economia, diretamente ou por ato do Secretário Especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia, ouvido previamente o Secretário de Coordenação de Governança do Patrimônio da União, editará os atos necessários à execução do disposto neste Decreto-Lei. Artigo 12. O artigo 1º da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 1º, parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Artigo 13. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18-A. Comitê formado de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, editará enunciados de súmula da Administração Tributária Federal conforme o disposto em ato do Ministro de Estado da Economia, que deverão ser observados nos atos administrativos, normativos e decisórios praticados pelos referidos órgãos. Artigo 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre. Inciso 2º. Tema que seja objeto do parecer vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua, no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 4º. Tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular. Inciso 5º. Tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 6º. Tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência no âmbito de suas competências quando, a linha A, for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo ou, a linha B, não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em atos do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e, inciso 7º, tema que seja objeto de súmula da Administração Tributária Federal, de que trata o artigo 18-A desta lei. Parágrafo 3º foi revogado, parágrafo 4º também, parágrafo 5º revogado, parágrafo 7º revogado. Parágrafo 8º. O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que examina a juridicidade de proposições normativas, não se enquadra no disposto no inciso 2º do caput desse artigo. Parágrafo 9º. A dispensa de que tratam os incisos 4, 5 e 6 do caput deste artigo poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determinados extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a impugnação em juízo. Parágrafo 10º. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de impugnação às decisões judiciais. Parágrafo 11º. O disposto nesse artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de representante judicial ou autoridade coatora. Parágrafo 12.
Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste artigo, e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no artigo 190 da Lei nº 13.115, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 13. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União. Artigo 19-A. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o artigo 19 desta lei observado. Inciso 1º. O disposto no parecer que se refere no inciso 2º do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do artigo 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia. Inciso 2º. O parecer a que se refere o inciso 4º do caput do artigo 19 desta lei, que será aprovado na forma do disposto no artigo 40 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia. Ou, inciso 3º, nas hipóteses de que trata o inciso 6º do caput e o parágrafo 9º do artigo 19 desta lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por estes dispositivos. Parágrafo 1º. Os auditores fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, adotarão em suas decisões o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa. Parágrafo 2º. O dispositivo nesse artigo aplica-se no que couber aos responsáveis pela retenção de tributos e ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos aos serviços médicos oficiais. Artigo 19b. Os demais órgãos da administração pública que administrem créditos tributários e não tributários passíveis de inscrição e de cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontram-se dispensados de constituir e de promover a cobrança com fundamento nas hipóteses de dispensa de que trata o artigo 19 desta lei. Parágrafo único. A aplicação do dispositivo no caput deste artigo observará no que couber as disposições do artigo 19-A desta lei. Artigo 19c. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar as práticas de atos processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência. Parágrafo 1º. Disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de parâmetros de valor para a dispensa da prática de atos processuais. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto neste artigo não implicará o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à atuação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Artigo 19d. A Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil aplica-se no que couber o disposto nos artigos 19, 19b e 19c desta lei, sem prejuízo do disposto na Lei 9.469, de 10 de julho de 1997. Parágrafo 1º. Aos órgãos da Administração Pública Federal Direta, representados pela Procuradoria-Geral da União, e às autarquias e fundações públicas representadas pela Procuradoria-Geral Federal ou pela Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, aplica-se no que couber o disposto no artigo 19b desta lei. Parágrafo 2º. Ato do Advogado-Geral da União disciplinará o disposto nesse artigo. Artigo 20. Que a atribuição por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívidas ativas da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àqueles estabelecidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 14. A Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994.
passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, da Secretaria do Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia tem por finalidade. Parágrafo único. O cadastro nacional a que se refere o inciso 9º do caput deste artigo será mantido com as informações originárias do Cadastro Estadual de Empresas, vedados a exigência de preenchimento de formulários pelo empresário, o fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de preço pela inclusão das informações no Cadastro Nacional. Artigo 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da Rede Mundial de Computadores da Junta Comercial do respectivo ente federativo. Artigo 32, parágrafo 1º. Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. Parágrafo 2º. Ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração definirá os atos os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais. Artigo 35, inciso 8º revogado. Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e das suas alterações e extinções ocorrerá independentemente da autorização governamental prévia e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresa e negócio, REDESIM, a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse. Artigo 41. Inciso 1º. Alínea A. Dos atos de constituição de sociedades anônimas. Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que trata o inciso 1º do caput deste artigo serão decididos no prazo de 5 dias úteis contados da data do seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Artigo 42, parágrafo 1º. Parágrafo 1º em branco, parágrafo 2º. Os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1º do caput do artigo 41 desta lei serão decididos no prazo de 2 dias úteis contados da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Parágrafo 3º. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1º do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente caso cumpridos os requisitos de: inciso 1º, aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da viabilidade de localização quando o ato exigir. E inciso 2º, utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, da Secretaria do Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. O arquivamento dos atos de extinção não previstos no inciso 1º do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente no caso de utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo DREI. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 3º e 4º do caput deste artigo, a análise do cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente no prazo de 2 dias úteis, contados da data do deferimento automático do registro. Parágrafo 6º. Após a análise de que trata o parágrafo 5º deste artigo, a identificação da existência de vício acarretará: inciso 1º, o cancelamento do arquivamento se o vício for insanável ou, inciso 2º, a observação do procedimento estabelecido pelo DREI se o vício for sanável. Artigo 44. Inciso 3º, recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Artigo 44. Das decisões do plenário, cabe recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração como última instância administrativa. Parágrafo único, revogado pela NR. Artigo 54. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos registros da Junta Comercial à vista da apresentação da folha do Diário Oficial em sua versão eletrônica, dispensada a juntada da mencionada folha. Artigo 55. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial a integração, propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantis na parte relativa aos atos de natureza federal.
bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Parágrafo 1º, em branco. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada e EIRELI, e da sociedade limitada. Artigo 63. Parágrafo 1º. A cópia de documento autenticada na forma prevista em lei dispensará nova conferência com o documento original. Parágrafo 2º. A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação entre o documento original e sua cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. Parágrafo 3º. Fica dispensada a autenticidade ou a autenticação a que se refere o parágrafo 1º do caput deste artigo, quando o advogado ou o contador da parte interessada declarar sob sua responsabilidade pessoal a autenticidade da cópia do documento. Artigo 65-A. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizadas também por meio de sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Artigo 15. A consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13. Parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Parágrafo 3º foi revogado. Parágrafo 4º também. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida por meio físico desde que, inciso 1º, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão, inciso 2º, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta, inciso 3º, mediante convênio com serviços notariais e de registro sem custo para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para a emissão de CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico, etc. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única o empregado o número de inscrição do cadastro da pessoa física. Incisos 1 a 4 revogados. Parágrafo único também foi revogado. A linha A e B revogadas. Artigo 29. O empregador terá prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data da admissão e remuneração e as condições especiais se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição do CPF ao empregador equivale à apresentação do CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se referem esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir da sua anotação. Artigo 40. A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova. Inciso 2º, revogado. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 135, parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere os parágrafos 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo.
Artigo 16. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e social será substituído em nível federal por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às obrigações acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil do Livro de Controle de Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, Bloco K. Artigo 17. Ficam resguardados a vigência e a eficácia ou os efeitos dos atos declaratórios do Procurador-Geral da Fazenda Nacional aprovados pelo Ministro de Estado respectivo e editados até a data da publicação desta lei, nos termos do inciso 2º do caput do artigo 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Artigo 18. A eficácia do disposto no inciso 10º do caput do artigo 3 desta lei fica condicionada à regulamentação em ato do Poder Executivo Federal, observado que, inciso 1º, para documentos particulares, qualquer meio de comprovação da autoria e integridade e, se necessário, confidencialidade de documentos em forma eletrônica é válido desde que escolhido de comum acordo pelas partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Inciso 2º. Independentemente da aceitação, o processo de digitalização que empregar o uso de certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, terá garantia de integralidade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados. Artigo 19. Ficam revogados. Inciso 1º, a Lei Delegada número 4 de 26 de setembro de 1962. Inciso 2º, os seguintes dispositivos do Decreto-Lei número 73 de 21 de novembro de 1966. A linha A, inciso 3º do caput do artigo 5º e a linha B, inciso 10º do caput do artigo 32. Inciso 3º, a Lei número 11.887 de 24 de dezembro de 2008. O inciso 4 foi vetado. Inciso 5. Os seguintes dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. A linha A, artigo 17, a linha B, artigo 20, a linha C, artigo 21, a linha D, artigo 25, a linha E, artigo 26, a linha F, artigo 30, a linha G, artigo 31, a linha H, artigo 32, a linha I, artigo 33, a linha J, artigo 34, a linha K, inciso 2 do artigo 40. A linha L, artigo 53, a linha M, artigo 54, a linha N, artigo 56, a linha O, artigo 141, a linha P, parágrafo único do artigo 415, a linha Q, artigo 417, a linha R, artigo 419, a linha S, artigo 420, a linha T, artigo 421, a linha 1, artigo 422 e a linha V, artigo 633. Inciso 6º. Os seguintes dispositivos da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. A linha A, parágrafo único do artigo 2º, a linha B, inciso 8º do caput do artigo 35, a linha C, artigo 43 e a linha D, parágrafo único do artigo 47. Artigo 20. Esta lei entra em vigor. Inciso 1, vetado. Inciso 2, na data de sua publicação para os demais artigos. Brasília, 20 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República. Presidente Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, Ministro da Economia, Luiz Henrique Mandetta, Ministro da Saúde. Este texto não substitui o publicado no DOU de 20 de nove de 2019. Edição Extra B. Obrigado pela companhia. Seguiremos com o título número 2 da Constituição Federal. Até lá.